Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não agradar. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não agradar. Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não agradar. Olá, olá! Eu me chamo Graça Ferraz, nasci em Montes Altos, saí muito cedo, mas sempre retornei à fonte. Na minha carteira de trabalho tem lá o registro profissional de atriz e diretora teatral. Mas eu me considero uma artista muito apaixonada pela cultura popular e uma artista que gosta de brincar por várias manifestações de arte. E Montes Altos, por ser muito amada por muitos, e entre esses muitos, no ano de 2015, 5 amigos resolveram organizar uma feira cultural. Só que cada um morava em um determinado local, cada um morando em seu canto. Essa feira foi organizada, incluindo eu, claro. Então, nós fizemos tudo pela internet e, na época, eu morava no município próximo a Montes Altos. Então, por isso, eu vim bastante aqui fazer mesmo esse trabalho de campo. E se não fosse a feira, eu não teria, com certeza, visitado tantas pessoas, ouvido tantas histórias, revisto tantos lugares, tantas pessoas da infância ou parentes que eu não via há tanto tempo. Então, eu fui fazendo com muito amor, com muito carinho essa pesquisa, essa busca. E à medida que eu ia juntando esse material, a gente ia postando, eu ia postando nas redes sociais e eu ia colocando sempre o título Por Causa da Feira. E as pessoas também da organização, as outras pessoas, que era Eurilene, Juliana, Lucilei, Abrão Filho, também entraram nessa mesma onda, digamos assim, e também e abraçaram, né, esse nome, Por Causa da Feira. Então, eu vinha, visitava um artista popular, visitava um artesão, visitava as pessoas das danças populares, enfim. É que tomou respiração para formar o primeiro samba canção. Desde o dia que eu despedi de Madeira, oh, nunca mais eu vi o povo de lá. Eu nunca mais cantei, eu nunca mais sambei, nunca mais eu vi o canto do meu sabiá. Sabiá Mangueira que tomou respiração para formar o primeiro samba canção. Desde o dia que eu despedi de Mangueira, oh, nunca mais eu vi o povo de lá. Eu nunca mais cantei, eu nunca mais sambei, nunca mais eu vi o canto do meu sabiá.
a ideia de colocar tudo isso em um livrão. E a primeira ideia de como seria esse livrão seria exatamente assim, seria uma forma de tenda enorme, onde as pessoas entrariam e, né, teriam aquela sensação de estar entrando em um livro. Só que não deu certo. E aconteceu a feira, no dia da feira, o livrão estava lá exposto em 2 lonas enormes, azuis. A feira foi um sucesso e aí depois da feira eu tinha um pequeno problema, não é? Para como que eu ia transportar aquele material inteiro. Depois da feira aconteceu aqui num local maravilhoso, uma casa maravilhosa, que é a casa do Ferrazinho, que as pessoas aqui da localidade conhecem. Ficou lá uma extensão da feira, porque era mês de férias, né? Então, para as pessoas que geralmente vinham nas férias, curtirem mais, né? Então, ficou lá o Café com Letras e o livrão ficou lá, exposto ainda nas lonas, nos plásticos, né? Nas lonas, E aí, depois eu retirei, embalei, levei de volta lá para onde eu morava. E aí, mas continuava um problema, né? Foi então que eu resolvi encadernar o livrão. E também daí o título, né? Por causa da feira, que eu acho que já deu para vocês entenderem aí um pouquinho atrás. Mas justificando melhor, por causa da feira, não é? O livrão foi, enfim, encadernado, foi feito muito manualmente, né? Foi a minha primeira encadernação. Ele foi em 2015, né, o ano da feira, a primeira feira gastronômica e cultural de Montes Altos. O título, todo recortado de papel, né, e colado. Todo ele foi feito totalmente de forma artesanal. O papel craft, que é um papel reciclado. A parte que ele não só vai variar na espessura, né? Porque tem umas páginas mais finas, mais grossas, enfim. E aí, mais ou menos a metade do livro são textos meus, textos pequenos, tudo feito à mão. E da metade do livro para frente são textos de pessoas filhas daqui, alguns autores, escritores já publicados, outros não, variando a idade de criança. Tem texto escrito por criança de 12 anos, textos escritos por senhores. Em uma das visitas, caminhando entre a casa de Divaldede e Euclides, o Menquen, na rua Passondas de Carvalho, seu Nesildo, sentado na sua porta da rua, me perguntou: Graça, você está morando aqui? Eu respondi que estava indo mais vezes por causa da feira. E aí conversa vai, conversa vem, conversa. E assim, por onde eu passava, ia revendo as pessoas e divulgando a feira. Alguns não me reconheciam, como o próprio Menquen não me reconheceu. Quando o visitei pela primeira vez, ele estava com a sanfona e eu fui chegando bem devagarinho para não tirar sua concentração. Mas não adiantou. Ele saiu para guardar o instrumento. Eu chorei por dentro, mas não desisti. Sua esposa foi bem simpática, receptiva, até fez uma ponte entre nós dois. Desde então, era sempre difícil sair de sua casa. Foi maravilhoso ouvir um pouco sobre sua preciosa e talentosa vida. E que talento! Ainda estou aqui mostrando para vocês a minha parte, né? Os meus pequenos textos. Foi impossível passar por todas as ruas ou visitar as pessoas às quais me propus.
Agora, ao entrar no beco que levava à minha rua, então surgiu a ideia da feira. Eu aproveitei para fazer uma espécie de caminho de volta para casa. É claro que não fui quantas vezes eu esperava ou quis, mas foi muito, muito, muito gratificante. E os lugares por onde eu passei, que talvez se não fosse a feira eu jamais teria passado. Um destaque aqui muito especial para esse momento, que sou eu, meu pai e a minha mãe. A minha mãe já partiu, meu pai vai fazer 90 anos em julho. Ainda continua dançando forró, não com a mesma intensidade de antes da pandemia, mas continua. Eternamente grata a esses dois e a esse momento que eu esperei por mais de 50 anos, mas aí é outra história, vamos deixar para outro momento. E então, pessoas da comunidade, grandes artistas locais e listando, era uma vez uma lista, né? Listando nomes que eu só escutei praticamente aqui, na minha infância, não é? Pelos avós, tios, padrinhos, pais. Por exemplo, DK, eu lembro quando minha avó me chamava, né? Nos chamava, DK, menino, DK, alguma coisa, né? Que ela queria. Esse menino só sabe indicar, enfim, por aí vai. Só dando alguns exemplos, né? Dessa lista que eu fiz aqui. E também eu fiz uma pesquisa, eu coloquei no livrão folha de plantas, folhas secas, folhas verdes, frescas, né? Colei uma espécie mesmo de experimento. Aqui, por exemplo, né? Acabei de quase quebrar aqui o talinho da folha. Mas ele é cheio, ele é do começo ao fim. Eu esqueci de falar, gente, que por cima, tanto das fotos quanto da escrita, eu fiz uma espécie de impermeabilização com cola branca, né? Cola para artesanato e água, e pincelei. De vez em quando eu faço isso, uma maneira de conservar, né? Aqui a turma da feira, quando enfim nos encontramos pessoalmente, da organização da feira, né? Porque até então só nos encontrávamos virtualmente. Foi um momento maravilhoso, foi lá no Café com Letras, esse encontro. Tudo é muito especial nesse livro. Nós temos imagens dessa busca, né, dos bastidores, digamos assim, que eu fiz. Nós temos imagens no livrão no dia da feira e nós temos imagens também que eu acrescentei bem depois da feira, como tem espaço no livrão até hoje, para acrescentar mais alguma coisa. Ele está exposto aqui na Casa de Livrão ali no Come Letra, e eu sempre falo para esse espaço para alguém, se quiser botar, deixar sua assinatura e suas considerações, né, sobre o livro. E eu lembro que não faz muito tempo nós escrevemos o livrão para ele ser editado, para se transformar num livro de formato normal, né? E aí não fomos contemplados. E já se passaram meses, sei lá, talvez um ano, não lembro bem, mas eu tô feliz. Hoje, na época que eu recebi o não fiquei feliz, mas no momento eu tô feliz, porque eu chego à conclusão de que o livrão, hoje eu sinto isso, que o livrão, ele jamais vai ter um aspecto, assim, né, de um livro tradicional, de um livro
editado nos padrões tradicionais, né? O livrão, ele foi criado, está sendo criado até hoje para ser assim, da forma como ele é. E aí, mais uma vez, eu agradeço em primeiro lugar a Deus, porque a gente se sente, né? Nós somos eternamente gratos a Deus por poder estar vivendo esse momento. E em segundo lugar ao SESC, que está nos oportunizando, não é? A apresentar o livrão nessa versão de audiovisual. E eu penso que se não ao vivo, assim, folheando, dessa maneira como o SESC está nos oportunizando, é a maneira mais satisfatória de nós apresentarmos para vocês o nosso livrão. Uma espanholita, filha de Monte Altense com espanhol, Alexia, já é uma moça, né? Eu não conheci a Alexia pessoalmente ainda, só a mãe dela, mas eu sei que é uma menina apaixonada por borboletas e lagarta também. Ela pega da lagarta, ela não é igual a Livrolina ou a Graça, que tem medo de pegar a lagarta, né? Ela pega na lagarta e ela sabe que a lagarta vai se transformar na borboleta, não é? E aí a gente não vê a hora de conhecer a Alexia, essa menina apaixonante. Aí me traz algo, por exemplo, como eu acrescentei, por quê, que critério, né, que eu usei para acrescentar os outros textos, né, que não eram os meus, que lá no início eu falei que mais ou menos metade do livro são textos meus. Daí para frente, textos dos conterrâneos. Então, a Alexia, né, como veio a mãe dela postando, né, na época na internet, falando sobre essa paixão dela pelas borboletas, então eu escrevi uma pequena história para a Alexia, não é? Inspirado no que a mãe dela me disse, né, de borboletas. Tá, até aí é um texto meu. Agora daqui para frente são textos de conterrâneos. Então, aquilo que eu colhi lá no campo, né, as fazendeiras de bolo maravilhoso, tipo a princesa, né, esse bolo cacete, a peta, que para quem nasceu aqui, para quem saboreou na infância, sabe do que eu estou falando, não é? E então, essa pesquisa toda que eu fiz, tanto do artesanato, quanto da culinária, quanto das danças populares, enfim. Os textos que eu ia descobrindo na internet, que falavam disso de uma forma assim como se a gente estivesse se comunicando. Daí eu pedi autorização para eles, os autores, não é? Eles liberavam, mandavam para mim por e-mail e eu reescrevia mesmo. Foi tudo feito à mão, não é? Então, gente, foi uma sintonia tão bacana, assim, muito bacana, porque nós não combinamos. Mas foi algo tão forte, assim, tão bonito, tão presente, que resultou nisso. Aqui tem textos que, ao ler, é como se você estivesse saboreando mesmo a culinária local, sem nenhum exagero, não é? O livrão, além dele ser um livro vivo, ele é uma declaração de amor para Montes Altos. Esses filhos que organizaram a primeira feira gastronômica e cultural de Montes Altos, através dos textos, através do livrão, através das suas atitudes, eles dão um abraço enorme. É como se fosse um abraço muito, muito, muito fraterno nesse lugar. Eu agradeço a eles que organizaram a feira junto comigo, agradeço ao SESC,
Agradeço a Deus, agradeço esse garoto que está aí atrás dessa câmera. Agradeço a vocês que vão ver o livrão através desse vídeo. Muito, muito, muito obrigada.